A gente recupera agora a imagem do momento do cumprimento entre o presidente da Câmara e o presidente Lula na tribuna de honra, lá em Brasília, acompanhando o desfile militar por lá. Tivemos a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Isabel, mas a ausência, por exemplo, de Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, presidente do Senado, onde a pressão também aumentou nessa semana. No Senado, qual que é o cenário que a gente tem e o que a gente também pode destacar em termos da ausência dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Também os recados que vêm diante da ausência da imagem deles nessa tribuna. Lembrando que em anos anteriores os ministros compareceram a esse desfile, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo até um jogo combinado do Supremo Tribunal Federal. Um não vai, todos não vão, para que não tenha ali uma mistura de temas, de imagens, em um momento que é tão sensível, com a primeira turma da Suprema Corte prestes a condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, a gente teve uma presença em massa de ministros do Supremo, o presidente, o vice-presidente Fachin, que está prestes a assumir a Suprema Corte, ou o ministro Alexandre de Moraes. Neste ano, o contexto político é bem diferente, então os ministros evitam esse holofote bem há poucos dias da gente ter esse desfecho dessa ação da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre é a figura em que os governistas apostam para frear uma anistia, caso a anistia passe pela Câmara dos Deputados. A gente ainda não teve uma justificativa aqui da assessoria do presidente do Senado, do porquê ele não foi. No ano passado foi o inverso, né? Arthur Lira não foi, mas Rodrigo Pacheco foi. Esse ano é o contrário, é o presidente da Câmara quem constrói essa movimentação de fazer essa fotografia. É puxado pelo braço e tudo nessa imagem pelo presidente Lula, né, para fazer esse joinha aí junto com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas eu queria olhar para esse elemento Hugo Motta, porque é sobre ele que está essa pressão gigantesca que ganhou engajamento, ganhou tração nos últimos dias da direita, com a articulação de Tarcísio Gomes de Freitas, que é do partido de Hugo Motta. O que eu vejo é um Hugo Motta, e aí com o perdão do trocadilho, mas no dia da independência, tentando construir sua própria independência. Nessa figura e nessa articulação que fez com que ele chegasse à presidência da Câmara de apoio de todos. Onde que eu vejo a estratégia de Hugo Motta? É de sempre construir suas decisões com base no colégio de líderes. Então, ainda que ele tenha que ceder a essa pressão por pautar a anistia, ele vai fazer isso sempre jogando para o colégio de líderes. Olha, foi a maioria do colégio de líderes que quis. Eu, como presidente da Câmara, vou ouvir o colégio de líderes. Eu observo esse padrão dele, dessa distribuição de decisão. Então, se a maioria dos líderes quiser, eu vejo o Hugo Motta, sim, cedendo de alguma maneira à pressão. Não agora, mas talvez mais pela frente, se isso continuar, se essa movimentação toda continuar. E aí é um segundo ponto da gente analisar aqui. Ceder à pressão a qual anistia? Não vejo o presidente da Câmara, Hugo Motta, com convicção pessoal de endossar a anistia que abrace o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas vejo ele um pouco mais suscetível a abraçar a ideia de que penas que foram aplicadas a condenados do 8 de janeiro possam ter sido excessivas. E é aí que há um ponto também de conciliação com o próprio Davi Alcolumbre lá do Senado, porque Davi Alcolumbre também é uma figura que já há meses estava tentando construir que esse assunto ele esfria e esquenta conforme a conveniência, mas não é de hoje essa articulação, tentando construir um ponto de conciliação na anistia, inclusive nos contatos, nas pontes que são feitas com o próprio Supremo Tribunal Federal. Acho que se hoje, nesse anistiômetro, a gente for analisar o que tem mais chance de realmente prosperar, seria uma anistia que abraçasse esse andar de baixo do 8 de janeiro, não o andar de cima com Jair Bolsonaro e esses militares que a gente está vendo no banco de réus nesta semana. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem um pouco daquela ideia que a gente viu muito na eleição de 2022, de tentativa de construção de uma terceira via. Aquele cara que fala com um, que fala com o outro, que vai prezando pelo equilíbrio e pela independência. Tanto é que nesse vídeo,
Ele vai citando uma série de pautas que a Câmara dos Deputados foi dando andamento, inclusive o PL da adultização, que a gente viu uma resistência inicial da direita, mas depois a direita viu que não tinha jeito, conseguiu fazer uma mudança ou outra e abraçou esse projeto na Câmara dos Deputados. Ele fala da PEC da segurança, que é outro tema que divide direita e esquerda, mas que ele instalou a comissão, ele teve com o ministro Ricardo Lewandowski para tratar sobre esse assunto. Então, está aberto a fazer esse debate na Câmara dos Deputados da PEC da segurança. Ele fala da necessidade de afastar o preconceito com as boas ideias, desde que elas venham da direita ou da esquerda, mas que não haja preconceito, que você olhe para um lado, olhe para o outro. Então ele vai tentando se construir e se manter nesse muro que ele conseguiu erguer para que fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Uma hora vai olhar mais aqui para o que o bolsonarismo está falando, outra hora mais do que o governo está falando, mas um ponto foi muito importante nessa revelação, que talvez até aqui o maior ponto de conflito, que é quando a gente tem um Hugo Motta numa fotografia muito constrangida, em que a própria cadeira dele foi tomada por aquele motim bolsonarista no plenário da Câmara dos Deputados, e ele, cercado de sua tropa de choque, vai tentando pegar ali o lugar dele. Muita conversa, tinha sido combinado para que ele entrasse no plenário e já sentasse na cadeira, e mesmo assim teve resistência. Ali gerou uma rusga que eu acho que não vai ser esquecida tão fácil pelo presidente da Câmara dos Deputados. Mas o segredo para a gente entender o Hugo Motta é sempre o argumento de jogar para o colégio de líderes.